Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. A semana passada nós estávamos aqui conversando com os senhores a respeito da possibilidade que a obra de Norberto Keppe, a trilogia analítica, nos proporciona de fazermos a união entre os campos da ciência, da filosofia e da teologia. Eu considero isso uma grande novidade para todos aqueles que não viam muita chance de haver uma conciliação tão assim próxima, né? Entre conceitos, por exemplo, de criação do mundo, feita por Deus, e a ciência, uma comprovação científica, que isso possa ser comprovado, explicado, provado cientificamente, através da física mesmo. E eu estava mostrando para vocês esse livro da nova física, da metafísica invertida. Este livro, ele é de extrema importância a sua leitura. Vocês não se desencorajem se de início alguns conceitos parecerem assim um pouco difíceis de compreender. É porque tudo que se aprende nas escolas, a gente aprende de forma invertida. Por exemplo, nas escolas nós aprendemos que a energia vem da matéria, que as doenças vêm do corpo e que, por exemplo, depende da dieta ou de bactérias, a sua doença ou a sua saúde. Então, essa inversão é muito importante de ser conscientizada. E Keppe explica muito bem aqui que, ao contrário do que se acredita, a energia é que dá origem à matéria. A matéria vem da energia, ou a matéria é energia. Mas o produto inicial, a fonte inicial dessa energia, de toda a energia que compõe o universo, seja ela contida nos minerais, nos vegetais, nos seres humanos, em tudo, é uma energia que Keppe denomina de essencial ou escalar, baseando-se inclusive em muitas descobertas do físico Tesla, e que essa energia ela vem diretamente da transcendência de um Criador, do Criador que nós comumente conhecemos como Deus. Então, para todos nós que não abrimos mão desta posição teísta da visão de mundo, isso é muito importante, porque dá muita força a essa noção, a essa intuição que essas pessoas têm de que essa é a única realidade possível, que, por exemplo, teorias como o darwinismo ou do Big Bang ou outras teorias, mesmo o freudismo, né, que vê a causa dos problemas na vida sexual, que seria uma causa fisiológica. Então, todos esses estão invertidos, que o menor não pode gerar o maior, só o maior pode gerar o menor. Então, essa inversão vai nos propiciar uma abertura enorme, uma grande evolução. Isso que se acredita, por exemplo, que alguns ateus argumentam de que a teologia está segurando o desenvolvimento da ciência e da humanidade, é justamente o contrário. São esses preconceitos materialistas que impedem o desenvolvimento não só da sociedade, mas mesmo das ciências físicas e biológicas. E eu acho que a leitura, a compreensão desses livros da trilogia analítica poderão ser assim de extrema importância para todos nós e vocês. Não se acanhem, porque a leitura dos livros ela não se restringe a acadêmicos, a estudiosos. Vocês lendo os livros, vocês vão entender praticamente tudo, ou tudo, e vão se beneficiar muito, porque a sua leitura também é terapêutica. Então, Cláudia, isso que você falou, né, que, por exemplo, os ateus dizem que o criacionismo, que a Bíblia, que Deus é que atrapalha o desenvolvimento da humanidade, é aquilo que a Melanie Klein chama de identificação projetiva. Veja a importância de conhecer essa ideia da Melanie Klein, que foi uma discípula de Freud. Ela nasceu em Viena e trabalhou lá durante muito tempo e no final da vida foi para Londres, né?
ela dizia que o problema do ser humano fundamental é aquele pelo qual o ser humano coloca no outro o problema dele. Então, vendo agora o ateísmo que eles falam, eles estão dizendo o seguinte: não que a Bíblia, que Deus é que segura o desenvolvimento da humanidade, mas eles colocam na atitude deles de segurar o desenvolvimento da humanidade nas pessoas que têm conhecimento, que têm crença, né? Ou então em Deus. Quer dizer, eles é que seguram e colocam nos outros essa ideia em forma de projeção. Então, isso já mostra que são pessoas muito doentes. Só uma pessoa muito doente é que ela faz uma profissão de fé ateia, né? Porque o ateísmo também é uma profissão de fé. Então, veja o seguinte, o Isaac Newton, ele praticamente é o criador da física, né? Da física moderna. E ele fala que tirou todas as descobertas que ele fez da Bíblia. Então, que ele não podia ter nem descoberto aquela questão da maçã caindo da árvore, quando ele notou a força de gravidade, se não fosse a Bíblia. E durante os 20 anos restantes da vida dele, ele praticamente fez isso, né? Estudou a Bíblia para desenvolver a física. Agora, o nosso trabalho, geralmente, é para corrigir as pessoas que estão pensando ao contrário, compreende? É como o Galileu. Galileu, ele foi preso, ele foi praticamente impedido de falar, porque ele falou que era a Terra que girava ao redor do Sol. Então, a mesma coisa nós estamos falando agora, que nós é que giramos ao redor de Deus, e não que nós sejamos deuses que descobriram tudo e que fazemos tudo do nada. Então, eu queria mostrar um autor aí, veja lá, Arthur Schopenhauer. O Schopenhauer dizia que o ser humano vive numa ilusão. Ele fez um trabalho dizendo o mundo como representação, né? Que a sociedade era pura máscara, era algo só representativo. Então, isso que o Schopenhauer quis falar, que o ser humano não colocou os elementos fundamentais na base da sociedade, que são os quais, né? Teologia, filosofia, metafísica e arte. Então, o que aconteceu? Como a sociedade está ao contrário, veja o esquema que eu fiz ali. Falando da nação mais poderosa do mundo, olha lá, que os Estados Unidos emprestam 2 bilhões e mais alguma coisa de dólares por dia para conseguir praticamente pagar as suas dívidas. Então veja lá, economia, que agora 14 dos 20 maiores bancos do mundo são europeus, não são mais, portanto, americanos. E das 50 empresas maiores do mundo, 49 são europeias. Então, note o que eu quero dizer com isso, que a ideia que o americano tinha desse capitalismo selvagem, né, que tudo ia se resolver pelo dinheiro, está acabando com o próprio país. Daí eu ter feito um livro, veja aqui, a decadência do povo americano e praticamente do país lá. Decay of American People in the United States. Para mostrar isso. Tem em português esse livro, doutor Keck. Isso. Eu acho que aqueles que estão agora assistindo o nosso programa no Brasil, porque esse nosso programa vai para o Brasil, mas vai para a Europa e para os Estados Unidos. O português é esse aqui que nós traduzimos e publicamos no Brasil também. Então, isso que eu quero falar. Voltando lá ao esquema, veja lá. Desemprego, que em 2004 houve 1 milhão de empregos, né, perdidos nos Estados Unidos. E 3 milhões e 600 mil pessoas perderam o seguro. E 12 milhões passam fome. Os senhores notam que isso é uma tragédia para um país como aquele,
que é o condutor da humanidade. Então, note que essa ideia, por exemplo, de colocar a economia acima de tudo, é uma ideia invertida, porque a economia tem que estar subordinada à política, por exemplo, tem que estar subordinada à cultura, tem que estar subordinada à ética, tem que estar subordinada à verdade. Então, é um fato interessante, né? O povo, em geral, só respeita indivíduo milionário, né? Se o indivíduo ganhou não sei quantos milhões, ou bilhões ainda, então o povo acredita que aquele indivíduo é de uma enorme capacidade. E não que ele seja, vamos dizer, até um criminoso, né? Se o indivíduo não ganha pelo trabalho que faz, ele é um criminoso, ele é um delinquente. Porque certamente ele ganhou por maneira mais ou menos ilegal. Então, é isso que eu quero falar aqui. O dinheiro tem que ser subordinado à cultura, à estética e à verdade. Agora, veja um outro esquema que eu fiz. A metodologia, né? A dialética. Que a dialética tem que ser feita entre duas verdades. Por exemplo, claro e escuro. E não sim e não. Sim e não. O não é o contrário de sim. Então, notem que uma pessoa que fala não para tudo é uma pessoa que se torna muito doente. Por quê? Porque ela nega todo sim que existe no mundo. Nega a vida, nega a verdade, nega a estética, nega tudo. Então, veja, em segundo lugar, não pode haver união entre o sim e o não, né? Entre o que é e o que não é. Por exemplo, aqui está uma xícara, né, com chá, ou então pode ser com água. Ela tem chá. Agora, isso não é a mesma coisa do que uma outra xícara que não tenha chá, não tenha água. Não pode, portanto, unir o que é com o que não é. Porque aí torna tudo relativo e não existe nada relativo. A coisa ou é ou não é. Então, veja em terceiro lugar. Pode haver união entre dois elementos que existem, o menor e o maior. Corpo e alma, né? É um elemento só, que o pessoal acha que são dois. E quarto, o mal só pode existir sobre o bem, a corrupção sobre a virtude e a doença sobre a sanidade. O que eu quero dizer com isso é que onde existe corrupção também atrás tem a virtude. Onde existe a doença, tem a sanidade atrás. Onde existe o mal, tem o bem. Compreende? Então, o mal só pode existir onde esteja o bem. A doença, onde esteja a saúde. E a corrupção, onde esteja, é claro, né, a realidade. Vamos voltar dentro de instantes para darmos uma explicação mais detalhada a esse respeito. Até já, hein? Então, o que eu vejo, que nós vemos, né, é a questão da destruição do planeta, né? Nós vemos isso pela natureza, a questão das águas, do ar, das florestas sendo destruídas, e também a questão do próprio ser humano, que vem se destruindo muito, através de consumos excessivos de drogas, de alimentação. Grande parte dos americanos tem um problema de peso, né, de obesidade, e uma parte da população sem alimentos. Então existe esse desequilíbrio. E também a questão mental, né, a doença mental, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, vem aumentando assustadoramente o consumo de ansiolíticos, né, que são drogas, assim, que eles falam drogas psiquiátricas, que é o contrário do que se pensa que ajudam o ser humano, elas vêm piorando a situação do ser humano, quer dizer, abafando a consciência do ser humano. Então, o que seria importante, eu vejo assim, seria que o ser humano começasse a prestar atenção, principalmente através dessas descobertas do Dr. Kepp,
ele começar a entender melhor a verdadeira causa dessa patologia, quer dizer, o que leva o ser humano a ele ser tão destrutivo, quais são as atitudes que ele tem, assim, mesmo que sejam inconscientes, que ele não perceba muito bem, que destroem a vida dele e a do planeta, para que ele possa se recuperar. Como vocês devem ter notado, o que o professor Silvano acabou de dizer, a destruição do planeta e do ser humano, ela não é relativa. Quer dizer, essa ideia de relativização da realidade e da verdade já é uma atitude muito neurótica. Então, muitas pessoas podem dizer, bom, o que é ética para mim não é ético para você, a ética depende dos costumes, ela não é algo absoluto. Mas na nossa compreensão filosófica, até metafísica e científica, o mal, ele é a privação do bem, ele é a corrupção do bem, é a restrição ao bem. Então não pode haver nenhum bem no mal, ele já é a restrição ao bem, é um bem restrito. Por exemplo, se você tem uma boa saúde, você ter menos saúde, isso é um mal. Então não existe nenhum bem em você ter menos saúde. Um estômago, por exemplo, se ele está com saúde, ele está funcionando bem, aí ele desenvolve uma úlcera ou uma gastrite. Isso é doença, isso é o mal, é a corrupção das paredes do estômago. Da mesma forma, um jovem, se ele se droga, se ele entra no vício, ele vai deteriorar os neurônios, ele vai deteriorar a saúde, ele vai deteriorar a capacidade dele de trabalho, a felicidade dele. Enfim, não existe mal e bem relativos como quer se pensar. E se existe, é uma restrição que o mal impõe na realidade, no bem. O que restringe não é a ética, não são os conceitos de bem que se traz para o mundo. O que restringe o indivíduo, o que o cerceia, são justamente as atitudes de mal que ele escolhe, que ele opta e que ele gosta de desenvolver. E tudo isso, né, Dr. Kepp, está muito ligado à questão da corrupção. Queria pôr aí a foto de uma pessoa famosa, né, na história, Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, ele trouxe a ideia que, em geral, toda a sociedade tem, que o mal vem de fora. Que o mal não é por causa de inveja, como nós falamos, de soberba, de mentira, etc. Que o mal viria de fora. Seriam as bactérias, vírus, seria o que as outras pessoas fazem, o que os outros países fazem. Então, esse é o grande chance, sabe, do nosso programa, de mostrar que o ser humano tem que sair do exterior e vir para o seu interior. E veja esse esquema que eu coloquei. Então, nessa roda está lá um triângulo onde o ser humano é bom. E ao redor dele é a sociedade má, injusta, corrupta, inimiga do homem, exploradora, maligna, e também a parte de inveja, dos problemas do ser humano. Então, o que eu quero dizer é que até na percepção da patologia houve um erro. Então, tenho mais um esquema para esclarecer. Veja lá, nessa roda lá tem a essência do ser humano, é o bem, o belo e o real, compreende? Então, se o ser humano não tivesse essa bondade dentro dele, essa beleza, essa realidade, ele não existiria. Que o que existe realmente é isso. Enquanto que a inveja, a raiva, qualquer fator negativo, é uma rejeição ao que o ser humano tem dentro dele. Agora, voltando ao esquema, notem lá, que ao redor do bem, do belo e do real tem as ideias e sentimentos malévolos, compreende? Então, o que acontece com o ser humano? Ele cria uma máscara para fingir que ele não tem maldade. Então, ele cria a máscara e a doença do ser humano é a máscara que ele faz. Compreende? Eu gostaria de falar de um outro autor, veja lá a foto dele. Tomás de Aquino, que é considerado o maior teólogo da humanidade. O que Tomás de Aquino fez, né? Veja as ideias dele. Depois que começou a existir esse grande teólogo, né, Tomás de Aquino, a Idade Média saiu praticamente daquela morosidade que tinha
Então, eu gostaria de falar que esse Tomás de Aquino, o que ele dizia praticamente? Que a teologia e a filosofia eram praticamente semelhantes na base. Quer dizer, teologia ensinava o que a mente não alcança. Mas o que a mente não alcança não é contra a mente, compreende? Então, a gente pode dizer, bom, vamos falar que o judeu é um povo eleito. Então, vamos dizer por que é um povo eleito, né? Porque é o povo que trouxe o monoteísmo para o mundo. Que isso, de uma certa forma, é uma revelação. Ou então que existem 3 pessoas no ser divino, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso quem falou foi o próprio Cristo, que o ser humano não poderia saber. Ou então outra revelação, que Cristo seria Deus. Então, mas notem, mas isso não é contra a nossa, vamos dizer, consciência, não é contra o nosso entendimento. Então nós podemos dizer que nós somos seres humanos e seres divinos, vamos dizer, ligados à divindade. Então, isso viria, vamos dizer, da teologia. Não que nós sejamos deuses, mas nós teríamos muita coisa de divino, assim, pela ligação a essa energia essencial, né? Que o Tesla chama energia escalar. Então, voltando ao esquema, notem lá o seguinte, que o Tomás de Aquino falava que não é no dinheiro que o ser humano vai ser feliz, porque é inferior ao ser humano, número 1, né? E número 2, são as honras. Ele dizia não, que as honras são postiças, né? Que as honras são algo que a pessoa recebe, mas como assim um diploma, como algo postiço, artificial, que o indivíduo hoje pode ser honrado e amanhã totalmente desonrado, ou vice-versa. De maneira que nem o dinheiro pode dar felicidade, porque o dinheiro é inferior ao ser humano. Daí o motivo porque as pessoas muito ricas não saem dos médicos, né? As pessoas muito apegadas ao dinheiro, os avarentos, não saem dos médicos. Em terceiro lugar, veja lá no esquema, consiste no poder, ele fala, Tomás de Aquino, não pode consistir no poder, porque o poder é feito para o bem do próximo, né? O poder não é para a pessoa. A pessoa que quer usar o poder para ele, e os outros para ele, é uma pessoa doente. Ele está no poder para servir o próximo, para servir ao povo. Aquilo que o Lincoln falou, né? O governo do povo, pelo povo e para o povo. E atualmente falam o governo do poder, pelo poder e para o poder. Isso é totalmente invertido. Então, veja lá, em quarto lugar, consiste na saúde, a felicidade, o bem-estar? Não, porque a pessoa pode perder a saúde. Então, em quinto lugar, está nos sentidos? Então ele fala, não, porque os sentidos são grosseiros e inferiores, né? Como atualmente há um incentivo à sexualidade, né? Como se a pessoa tendo uma sexualidade boa, ela fosse uma pessoa perfeita, feliz, realizada. Ou então uma pessoa que pode viajar para onde quiser, fosse uma pessoa feliz. Não é isso. Porque, então, na sexta lá pergunta, veja o que ele fala. Logo, a felicidade vem do espírito. Notem, então, o que eu estou falando, né? Quando eu transmito para os senhores uma ideia que é certa, os senhores sintonizam com essa ideia. A mesma coisa acontece entre o ser humano e Deus. Quando o ser humano se sintoniza na ideia divina, ele sobe. Então é isso que dá felicidade ao ser humano. E não uma outra forma qualquer de ligação ao dinheiro, às honras, ao poder, etc. Agora, para terminar o programa, Cláudia, eu gostaria de pôr uma sentença lá, que o bem é eterno e o mal passageiro. Você está de acordo? Perfeitamente, e felizmente de acordo. Então, os senhores notem, né, que
O único elemento eterno é o bem que a pessoa faz nesta vida. E se a pessoa não fez o bem, perdeu a vida. E o bem que ela aceita, né, Dr. Kepler? Porque como a pessoa pode ser feliz se a inveja domina e ela vai contra o bem da própria vida dela, né? Então precisamos conscientizar a psicopatologia. Até a próxima semana, então, com o nosso programa Stop a Destruição do Mundo, falando sobre esses assuntos da ciência trilógica. Até lá!